Bom dia, bom dia, bom dia. Certo? Já são 10h01. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, certo? Para ouvir um pouquinho da 17025. Então, hoje eu vou falar de auditoria, como fazer auditoria. E eu vou tentar fazer em 20 minutos, 25 minutos, porque eu sei que o pessoal está no horário de trabalho e eu não gosto de me estender muito mais. Então, eu costumo fazer assim, palestras mais curtas e mais palestras, ok? O chat, ele tá rolando aí. Eu não vou travar o chat, vocês podem continuar digitando, só que eu só vou responder perguntas no momento que eu falar aberto para perguntas, porque senão eu não consigo ficar lendo e respondendo ao mesmo tempo, eu me distraio bastante, tá? Então, é isso. 10h02, então vamos começar. Aí você, como se diz, dá prioridade para os pontuais. Não é, a sala ainda não está totalmente cheia, mas já tem bastante gente, então vamos lá. Deixa eu virar aqui. Bom, então eu sou a Glaucia Pereira e nós vamos falar hoje como fazer auditoria de acordo com a ISO IEC 17025, tá? Ok, entrou a apresentação. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? É o seguinte, a maioria dos laboratórios não tem nenhum sistema da qualidade, 9001, 14001. Então, a maioria das pessoas que têm me procurado, elas não sabem exatamente o que é uma auditoria, né? Como é que funciona a auditoria. E também estou fazendo isso porque eu tenho recebido muitas perguntas nos últimos 2 meses sobre auditoria. Algumas pessoas eu respondo por e-mail, mas nem sempre dá, né? Eu recebo muitos e-mails sobre a 17025, algumas pessoas eu consigo atender e outras eu acho melhor fazer um vídeo, porque aí a resposta fica para todo mundo, certo? Então, nessa apresentação, ela vai ser dividida em 2 partes. Primeiro, eu vou responder as maiores dúvidas que o pessoal tem me escrito sobre auditoria, tá? Então, vou dar uma respondida assim, acho que resolve as dúvidas de muitas pessoas, e se você não puder ficar até o final, pelo menos essas 3 dúvidas já estão solucionadas. E depois eu vou falar como é que eu faço a auditoria da 17025, quando eu estou de auditora, qual é a minha linha de auditoria, como é que eu sigo as evidências. Então, vamos começar aí com as 3 maiores dúvidas sobre auditoria interna, tá? Interna. A dúvida número 1 que eu recebo muito é necessário que o auditor tenha um curso específico de auditoria interna? Então, o que eu coloquei aí? Eu coloquei o texto da norma 17025, tá? E destaquei em vermelho, onde mostra que sim, o pessoal tem que ser treinado para fazer auditoria, tá? Tá em vermelho aí destacado, dizendo que essas auditorias devem ser realizadas por pessoal treinado e qualificado, ok? E que sempre que os recursos permitirem, independente da atividade a ser auditada, tá? Então, respondendo a pergunta número 1, sim, tem que ter curso de auditoria. Que nos leva a uma outra pergunta, que é treinado em quê? Eu mando a pessoa ser treinada em 9001, o que ela tem que ser treinada? Bom, existe uma norma chamada ISO 19011, que ela chama Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão. Ela serve para qualquer sistema de gestão, 9001, 14001, 18000 e 17025. Então, o auditor, para fazer uma 17025, fazer uma auditoria da 17025, ele tem que ser formado pelo menos, né? Claro, isso é uma recomendação minha, tá? Realmente isso não vem escrito. O auditor ele vai procurar um treinamento, certo? Então, se você vai agora investir num treinamento para você ou para o pessoal do seu laboratório, eu sugiro. Então, essas 2 normas, ninguém vai poder questionar esse treinamento, que são a 19011, então é como se portar, como fazer o plano de auditoria, como fazer um relatório de auditoria, tudo isso vai ver na 19011, e a própria 17025, certo? Porque como que um auditor pode auditar uma norma se ele não tem um curso sobre a 17025?
tá? Então, pelo menos um curso básico de interpretação da norma, 16 horas, um curso de 16 horas, e como se diz, uma da 19011, ok? Então, a dúvida número 2, mais questionada, que o pessoal me manda, é se a pessoa que vai realizar a auditoria interna, se pode ser o próprio responsável pela qualidade, tá? No mesmo requisito lá que a gente já viu, no mesmo trecho do item, diz assim, se os recursos permitirem, deve ser independente da atividade auditada. Então, se você tem pelo menos 2 pessoas no laboratório, 2 pessoas, um laboratório bem pequeno, o ideal é que um audite a parte do outro, tá? É muito esquisito a própria pessoa se auto-auditar. Então, você tem que ter uma outra pessoa para auditar o setor da qualidade, ok? Então, se você tem uma pessoa técnica, mesmo que ela não seja formada em qualidade, mas que ela tem uma noção de sistemas de qualidade, ela faz um curso de auditor interno, 19011, e curso de interpretação da 17025, e aí vai fazer a auditoria no setor de qualidade, tá? O importante sempre é ter imparcialidade, ok? E a próxima pergunta, dúvida número 3, que é o que o pessoal mais tem mandado, é a seguinte: se pode contratar um auditor externo para realizar a sua auditoria interna no seu laboratório, tá? Então, a resposta é sim, ok? Você pode contratar, não é chamado auditor externo, porque o auditor externo seria considerado a pessoa do Inmetro, ok? Mas você pode contratar um consultor, você pode contratar um laboratório parceiro, né, que tem um auditor lá, um amigo seu, mas sim, você pode contratar uma pessoa que vem no seu laboratório fazer a auditoria, ok? Você tem que ter o registro de tudo isso, é como se ele fosse uma pessoa contratada esporadicamente, tá? Então, você vai pedir para ele o registro, né, profissional dele, currículo, as qualificações, ele tem que assinar o seu termo de confidencialidade. É como se ele fosse um funcionário teu por um tempo contratado. Lembre-se, lá no item 4.1 e ponto 2, ele vai pedir o seguinte, que as pessoas tenham um vínculo com o laboratório, tá? Então, todo mundo que vai fazer alguma coisa no seu laboratório, você pode sim fazer essa terceirização, né, um serviço terceirizado, mas você tem que garantir que essa pessoa é treinada, mandar currículo, essas coisas todas, ok? Ok. Bom, então essas foram as 3 principais dúvidas, né, da auditoria. E eu vou agora falar sobre uma linha de auditoria, tá? Então, o que é muito importante? Espera aí, o pessoal está reclamando que está travando. Então, segura aí. Eu vou tirar meu vídeo e voltar, só o vídeo. Voltou para vocês? A minha internet está normal, eu tô com o teste aqui. Ok. Então, voltou para o Peterson e para a Andrea, que tinham reclamado primeiro. E os slides? Tá ok? Eu estou no slide chamado linha de auditoria. Ok, então vamos continuar. Então, pessoal, eu vou falar agora de linha de auditoria, tá? Então, o que eu queria deixar claro aqui? Que a auditoria, ela tem que ser imparcial, tá? Qual é o problema? Às vezes o gerente da qualidade, a auditoria, se vocês forem ver lá a 19011, ela precisa ser planejada e ter uma data marcada e todo mundo saber que é auditoria. Não pode ser o tipo de coisa assim, você está passando pelo laboratório, você vê uma coisa errada, você já está com raiva daquele analista que você sabe que está fazendo errado, e aí você fala, opa, auditoria. Vai lá e registra isso como uma auditoria. Isso não é auditoria, tá? Então, a auditoria, ela não pode criar pânico nas pessoas. Ela tem que ser uma coisa com data marcada e a pessoa saber que vai ser auditado. Se isso está acontecendo no seu laboratório, de você estar pegando não conformidades muito às caras, assim, com muita frequência,
você tem que se perguntar por que aquilo está acontecendo e até chamar atenção ou registrar como incidência, registrar a não conformidade, você pode fazer tudo isso, mas não chamar essa verificação que você faz passando pelo laboratório de auditoria, ok? E principalmente a imparcialidade, ela tem que vir do jeito que você seleciona o que você vai auditar, certo? Então não é para pegar para auditar uma pessoa em específico, só ela, sabe? Pegar para Cristo. Não, não é isso, tá? Então eu vou dizer como eu tento ser o mais imparcial possível nessa abordagem, como qual é o método, certo? Então eu chego no laboratório, você escolhe o dia, um dia qualquer. Então semana passada eu estava numa auditoria e eu peguei um dia em março. Sei lá por quê, porque já fazia 2 meses, já fazia um tempinho, a maioria dos procedimentos já estava aprovado, então eu peguei um dia aleatório em março, certo? E nesse dia eu peguei um relatório emitido, tá? Então acho que era o dia 22 de março, eu não me lembro. Mas enfim, você escolhe um dia e pega um relatório final emitido naquele dia. E esse relatório final, você vai seguir ele em todas as facetas que a norma te permitir, certo? Então, o que você tem que ter em mente? Uma ordem para você não esquecer de pedir todas as evidências, tá? Só que, infelizmente, a norma ela não é escrita numa sequência lógica, né? Então, às vezes você vai no item 4.6, você volta para o item 5.10, você volta para outro item, você vai explorando cada detalhe da norma, tá? Então, isso você tem que ter em mente, uma ordem para você não esquecer de pedir essas evidências, tá? Mas, por outro lado, a ordem da norma em si não é lógica, tá? E eu também você tem que ter maleabilidade, porque às vezes está no momento de você ver aquela evidência. A evidência está ali na sua cara. Então, não é porque na sua checklist você está com outra ordem que você já vai pular, tá? Então, tem uma checklist para você ir marcando, tá? Então, depois que você escolher esse dia e esse relatório final, eu fiz aqui um exemplo. Então, por exemplo, relatório número 251 e você vai auditar pH, certo? Então, com esse relatório, você vai buscar todas as evidências em relação a esse relatório. Então, vou começar aqui pelos itens técnicos, ok? Então, 5.2, pessoal. Você tem que conseguir recolher evidências de tudo sobre o relatório 251, certo? Então, quem aprovou o relatório? Tem treinamento? Foi a pessoa autorizada a fazer o relatório? Quem fez a análise de pH? Tem treinamento de pH? Essa pessoa passou pelos treinamentos iniciais? Ela tem os certificados, os diplomas? Se na descrição de cargos está escrito que essa pessoa tem que ser técnica em química, ela é técnica em química? Você tem o diploma? E assim você vai reunindo as evidências em relação ao relatório 251 pH. Veja bem, é para ser muito específico, porque se você for pedir, conferir a documentação de todo mundo do laboratório, para todos os itens da norma, você pode marcar uma auditoria de 1 mês, certo? Então não dá tempo, tá? A auditoria ela é uma foto e você vai ver o que você vê naquela foto, certo? Você pode fazer outras observações, mas para você ser o mais imparcial impossível, você segue essa linha. Então, continuando, aqui eu coloquei, claro, a ordem da norma, de 5.2 até 5.10. Claro que cada auditor vai ter o seu jeito de fazer, tá? Eu, por exemplo, de pessoal, eu não vou para condições ambientais, porque condições ambientais é uma coisa que eu vejo lá no laboratório, em pé, do lado do técnico. Eu vejo se ele está anotando os registros, certo? Mas aqui eu coloquei a ordem da norma, porque cada laboratório é de um jeito, tá? Então, geralmente eu audito a parte de documentação sentada numa sala, e depois eu vou para a parte do laboratório olhar alguns detalhes. Mas aqui eu estou colocando tudo que vocês têm que auditar, certo? Então, condições ambientais. Você tem que pedir para ver os registros dessa análise de pH. Estão controlando a temperatura da sala? É rede estabilizada? Enfim, dependendo do método, você vai ver quais condições ambientais influenciam naquele método, certo? 5.4, que é o método, certo? Que método eles estão usando? Estão usando o método que diz que era para usar?
Nessa parte, você pode aproveitar e ver o item 4.4. E ver o item 4.4. Espera aí que eu tô travando. Tá? Então, nessa parte de método, você vê se o cliente... Desculpa, o 4.4, para quem não se lembra, é análise crítica de propostas e pedidos. Tá? Então, você aproveita e vê como que o cliente pediu essa análise. Ela foi registrada por e-mail, é realmente o método que o cliente precisa? É para atender alguma legislação? Então, nessa parte, você vê o item 4.4, que é a análise crítica de pedidos e propostas e contratos, ok? No 5.5 para PH, você vai ver o equipamento, tá? Então, naquela passada que você for no laboratório, você vê tanto a documentação do equipamento. Então, o que você vai ver? Se no dia, que dia que foi feito a análise do relatório 251? Tem um dia lá. Aí você vai ver se nesse dia o equipamento ele foi verificado, certo? E você também vai ver se ele estava calibrado. Você pede para ver o certificado de calibração desse equipamento. Vou sair. Pronto. Então, você pede para ver o equipamento, todos os detalhes dele. E quando você passar lá no laboratório, você dá uma olhada se o equipamento tá. Dá uma olhada não, você verifica mesmo. Né? Dá uma olhada é um jeito de dizer que você não vai em cima, mas você observa. Se o equipamento está etiquetado, se a data da próxima calibração está evidente, enfim, todos os requisitos do item 5.5 equipamentos. Tá? Então, é isso que você vai ver em PH. Rastreabilidade. Então, o que é a parte de rastreabilidade? Aquela que você compra os padrões, né, se tiver MRC. De preferência, o que é MRC? Material de referência certificado. Então, para PH no Brasil, já tem MRC. Ok? Então, nessa hora, no item 5.6, você tem que verificar se está sendo usado o padrão MRC. Ok? Aí você aproveita para ver, porque pH não tem reagentes, né? Não é uma análise que você tem reagentes. Então, você tem que comprar pouca coisa. Nessa hora, você aproveita para ver se os MRCs, se os padrões foram comprados de acordo com o item 4.6 da norma, que é aquisições, certo? De reagentes e suprimentos. Perfeito? E assim você vai. 5.7, você vê se teve amostragem. Se teve amostragem, geralmente pH é uma coisa que tem que ser feito o mais rápido possível. Né? Essa é a indicação do Standard Method, pelo menos para água, de abastecimento e água efluente. Então, vê se foi feito. Se o cliente que trouxe a amostra, vê se a amostra chegou refrigerada, se está anotando as condições de recebimento dessa amostra. Tá? Mesma coisa para o manuseio. Então, teve armazenamento de amostra? Se teve, por exemplo, se a amostra foi coletada ou chegou no laboratório dia 21 e essa amostra foi realizada só dia 22, dia 23, você tem que conhecer o método. O método pH fala que ele tem que ser analisado o mais rápido possível. Então, por que isso não foi feito e se isso está sendo feito e se as pessoas têm consciência de que o pH tem que ser feito o mais rápido possível, se ela tem conhecimento do método. É isso que você avalia, tá? Bom, garantia da qualidade, item 5.9. Você tem que ver os registros. Não adianta só comprar o padrão. Tem que passar o padrão. Certo? Porque às vezes o pessoal compra, mas fica com dó porque é caro e acaba que passa a cada 3 meses, tá? Então, você tem que ver se está sendo respeitada a frequência, né? O que foi definido no procedimento e se isso está sendo feito, tá? Também você tem que ver se está sendo feito ensaios de proficiência. Então, quando foi que o laboratório participou de ensaios de proficiência de pH? Ficaram dentro? Tem plano de participar de novo? Né? Se ficou fora, o que foi feito de ação corretiva por ter ficado fora? Tá? E você vai ter o item 5.10, que é em relação ao próprio relatório. Né? Então, geralmente eu começo pelo 5.10, porque eu já estou com o relatório na mão, eu vejo se ele atende todos os itens. Né? Se tem nome, se tem o endereço do laboratório, se tem as condições ambientais, se é possível saber
como que a condição que a amostra foi coletada, enfim, todos os itens que estão listados no item 5.10, eu vejo se o relatório contempla, né? E o super importante, você tem que conseguir, a partir do número do relatório, que no nosso exemplo aí foi o 251, se você consegue varrer todos os itens da norma, tá? Então, para a parte técnica, essa é a orientação. Pega um dia, o parâmetro que você vai analisar e varre para todos os outros pontos. Agora vamos falar dos requisitos de gestão. Como é que se audita os requisitos de gestão? Bom, o item 4.1 e 4.2, a maioria das coisas você vai achar no próprio manual da qualidade. Então, as atividades do laboratório têm que estar descritas, as responsabilidades do gerente técnico e gerente da qualidade, se a alta direção está altamente envolvida, disposição de recursos, o CNPJ, onde diz que a empresa é legalmente responsável com aquele CNPJ. Então, 4.1 e 4.2 você pode auditar, inclusive, antes e só dar uma olhada depois na presencial. Mas quando o pessoal te mandar a documentação para fazer a auditoria, você já vê no manual da qualidade se os itens 4.1 e 4.2 estão explícitos, tá? O item 4.3, que é gestão de documentos, né? Vocês ele vai estar sempre em auditoria. Então, pegou o registro de treinamento do fulano que fez PH, esse registro de treinamento, ele tem um cabeçalho? Ele tem número de páginas? Então, tá tudo correto? Tá aprovado? Então, a lista mestra está sempre do lado do gerente, então, do auditor, tá? Então, todos os documentos que passarem na tua mão, eles devem ser conferidos, tá? Então, procedimento de PH, ele tá aprovado? Foi feita revisão? Foi feita aprovação? Isso daí você tem que estar sempre atento. Porque se você pegar só um documento para fazer a análise do item 4.3, é muito pouco, porque o item 4.3 de documentos, ele pode estar certo um, mas pode estar errado o outro, né? Então, é super importante vocês ficarem atentos, inclusive também a parte de registros, tá? Então, item 4.3 para todos. O item 4.5, você vai se perguntar, houve subcontratação? Às vezes, é muito difícil, assim, é muito pouco. PH talvez não vai subcontratar o quê? Certo? Uma análise muito simples. Então, se não houve subcontratação para esse parâmetro, aí você vai precisar dar uma olhada quando houve subcontratação e se isso, como é que está sendo feito, se está sendo feito da maneira correta, né? Se o outro laboratório é competente, se tem registro de fornecedores e essa parte toda da subcontratação, tá? O item 4.7 a 4.15, que vai tratar do atendimento ao cliente, reclamação, melhoria, auditoria, não conformidades em geral, você vai ter que fazer separadamente, tá? Não vai dar necessariamente para você amarrar ao relatório 251, porque não necessariamente o cliente do relatório 251 fez uma reclamação, certo? Se ele fez, você sempre vai procurar o relatório 251. Teve algum problema desse? Aconteceu alguma não conformidade? Foi um trabalho não conforme? Se aconteceu, ótimo. Excelente mão de auditor que você tem, você pegou justo o que precisava. Se não aconteceu, você vai ter que ver como que estão sendo tratadas as reclamações, como é que estão sendo tratados os trabalhos não conformes. Você vai ter que ir atrás de um outro, tá bom? O importante é sempre você ser imparcial. Procurar o 251. Se ele não aconteceu com ele, aí você vê como é que isso está sendo tratado durante a gestão, o sistema de gestão, tá? E sempre que possível, você busca evidências em relação ao 251. Então, 251 é um relatório de PH? Ok. Então, na reunião de análise crítica, foi discutido o resultado do ensaio de proficiência do PH? Por quê? Discutir resultado de ensaio de proficiência é um dos requisitos da reunião de análise crítica, certo? Então, aí você vai ver a reunião de análise crítica como um todo, o relatório da última análise crítica, pode ser, da última reunião, mas você vai tentar registrar se aquilo tá bom ou ruim, você vai ver em relação ao relatório 251, tá? Vai tentar contemplar dessa maneira, ok?
reclamações, trabalhos não conformes, tudo isso você tenta ver se tem relação com o 251. Se não tiver, você vai ter que explorar um outro caso e registrar a evidência com outro caso, tá? Bom, eu já estou falando há 26 minutos, então eu vou abrir para perguntas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, resumindo, tentem ser imparciais, peguem um dia em um relatório específico. Este relatório, você tem que seguir todos os itens técnicos da norma. Então, ver as evidências, tá? Ver evidências sobre isso. E até eu não coloquei aqui, mas eu vou falar rapidinho, que é uma coisa que eu sempre falo em auditoria, não sei porque eu esqueci de colocar nisso. Evidência é fundamental, tá? Tem uma foto no Facebook que é de um cara andando sobre água e fala: Jesus Cristo e mais alguém lá andou sobre a água, mas só Egiovaldo tem foto. E a auditoria é mais ou menos isso. Pode ser Jesus Cristo, não interessa, você tem que ter a evidência, tá? A evidência tem que estar clara. Eu nunca aceito argumentos do tipo: eu sou gerente da qualidade, então eu estou dizendo que compra assim, então compra assim, tá? Não é por aí. Você tem que ter evidência registrada, ou em sistema informatizado, ou em papel, de que aquilo realmente aconteceu, ok? Eu vou ler as perguntas aqui do chat, espero que vocês segurem aí, eu vou dando tempo também para o pessoal digitar. Vou dar prioridades para as perguntas sobre auditoria, porque eu sei que todo mundo tem muita dúvida sobre a 17025, ok? Então, eu vou ler aqui e vou ver essa parte, tá bom? Então, vamos ver aqui, voltando no chat. A Isabel Michetti pergunta: eu posso fazer o treinamento nas normas de auditoria e replicar internamente para minha equipe? Pergunta interessante. Você tem que se questionar qual é a tua formação para dar uma formação, certo? Se você tem muita experiência nisso, você pode sim, tá? Inclusive, tem pessoal que adquire cursos online, né? Cursos digitais, e depois põe todas as pessoas para assistirem aqueles vídeos, aquelas partes. Você pode sim, se isso for feito de uma maneira bem explícita e de boa fé, que realmente as pessoas aprenderam a auditar, você pode sim, tá? Você vai registrar esse registro. Mas lembre-se, o auditor vai sempre te questionar qual é a tua formação, qual é a tua habilidade para dar esse curso para outra pessoa, certo? Então, em termos de legislação e norma, você pode, tá? Você pode. Só que você sempre vai ter que justificar aí por que foi feito isso, tá? O Peterson pergunta: trabalho não conforme e não conformidade, qual é a diferença, se é que existe? Peterson, existe, é uma diferença forte entre eles. Tem um vídeo meu no blog sobre isso, ou no YouTube também tem, tá? Eu não vou poder responder agora, mas existe sim a diferença. E, basicamente, o trabalho não conforme, ele é mais grave, tá? Trabalho não conforme é quando o relatório já saiu, a análise já foi feita, então é como se ele fosse um produto, o produto do laboratório é o relatório, né? É a análise, tá? Então, o trabalho não conforme, ele é mais grave, ok? E esse trabalho não conforme, ele só ocorreu porque ocorreram não conformidades, tá? Então, são coisas diferentes. O trabalho não conforme, ele é o resultado de algumas, né, não conformidades. Então, o equipamento não estava calibrado. É uma não conformidade que acabou saindo um relatório errado, que é um trabalho não conforme. Dá uma olhada nesse vídeo, porque ele é um vídeo de uns 15, 20 minutos, só para explicar isso, tá bom? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ó, o Júlio colocou o link do vídeo. A Elisandra falou, mas a pergunta dela tá lá para trás. Deixa eu voltar lá, Elisandra. Vou ver qual é a sua pergunta.
Estou com uma dúvida, RBC. Elisandra, eu li rapidamente aqui o seu problema em relação ao RBC e que o cliente não quer RBC. Você tem que olhar a diretriz do Inmetro, se eu não me engano, é a 09, sobre o uso da marca do Inmetro, tá? Quando você emite um relatório, você só pode colocar o selo do Inmetro quando está dentro do escopo do que você é acreditado, tá? Então, dá uma olhada nesse daí. Se você não fizer isso, se você estiver emitindo relatórios com selo do Inmetro, que não deveriam ter o selo do Inmetro, é gravíssima a não conformidade, certo, tá? Ainda mais que se trata do Inmetro, ok? Então, sim, é uma não conformidade. E se você estiver oferecendo para o cliente uma coisa que não é exatamente o que ele precisa, o que ele pediu, é uma não conformidade também, porque tem a ver com o item 4.4, análise crítica de pedidos e propostas. Você tem que oferecer o que o cliente precisa, o que o cliente te pede, tá? Tá. Se o cliente não quer RBC, isso está fora do Inmetro, isso está fora da 17025. Ok? A não ser que você precise apresentar isso para um outro sistema de gestão. Aqui a gente trata da 17025. Então, se está fora disso, aí tudo bem. Aí você faz aí o que o mercado precisa, tá? O Hamilton está perguntando se o 17025 é para laboratórios clínicos e de diagnóstico. Hamilton, existe uma norma chamada 15189, tá? Se você pegar o texto, ela é praticamente igual a 17025. Então, a parte técnica é muito parecida. Algumas pessoas até se questionam por que saiu a 15189, tá? A 15189, ela tem algumas partes a parte ética da entrega do resultado. Porque como se trata de resultados de pessoas, tem uns itens lá, e eu não vou saber dizer exatamente qual é o número do item, mas que ele abrange um pouquinho mais a confidencialidade e ética na entrega dos resultados. A parte técnica de calibração, de validade dos resultados, ela é a mesma entre a 15189 e a 17025. Mas se você está procurando a acreditação, que é o seu caso, você vai se submeter ao Inmetro pela 15189. Ó, o Júlio está passando aí um PDF aberto. Não fui eu que estou repassando o PDF, tá? É uma coisa interessante, eu já vou aproveitar que o Júlio colocou aí. O Júlio, esse site ele bloqueia. Mas é o seguinte, algumas normas que são pagas no Brasil são abertas em Portugal, né? Então, o que o Júlio colocou foi o site do IPAC, que é o Instituto Português de Acreditação, ipac.pt, tá? Então, se alguém quiser, às vezes, procurar umas normas e não quiser pagar ou não quiser ficar com a cópia, como se diz? Enfim, que não seja oficial, porque tá na internet, né? Tá para todo mundo. Mas, enfim, vocês procuram no IPAC, que é o Instituto Português de Acreditação.pt, ipac.pt, tá? E aí vocês às vezes vão conseguir algumas documentações. Pirata, obrigada. Me faltou a palavra. Mas em Portugal não vai ser pirata. Então vocês acabam conseguindo essas normas, tá? Eu tô lendo agora, me dá um minutinho que eu tô lendo uma pergunta um pouquinho maior, tá? Segura aí que eu já vou responder.
Então, o Paulo pergunta se já estamos saindo de auditoria porque parou de chegar perguntas sobre auditoria, tá, gente? Se alguém mandar alguma pergunta de auditoria, eu vou dar prioridade. O Paulo perguntou se em análise críticas de pedidos e propostas, se pode ser feita uma pré-aprovação para serviços rotineiros. Pode sim, a nota do item 4.4 permite isso. Para clientes rotineiros e serviços rotineiros, você pode ter, você não precisa fazer toda aquela burocracia. Geralmente você faz só um aceite rápido e pode sim. E aí você deve ter eu sugiro que você tenha, deve ter não, eu sugiro que vocês tenham um formulário um pouquinho mais complexo para um cliente novo, né, um método novo, e também quando tem muitas análises, quando vai ser um contrato que você tem que avaliar a capacidade do laboratório em atender aqueles recursos, tá? Não é, o Paulo perguntou também se é aceito como comprovação de ensaio de proficiência realizar um serviço interno e enviar um laboratório acreditado e fazer a comparação. Não, isso é comparação interlaboratorial. O serviço chamado ensaio de proficiência, por definição, ele tem uma validade estatística. Então, ele é feito com o maior número de pessoas possível da sua área, tá? Se já existe laboratório acreditado nessa área, é porque provavelmente já existe ensaio de proficiência, tá? Então, você tem que procurar participar do ensaio de proficiência. Se por acaso não existir o ensaio de proficiência, aí sim você pode justificar essa comparação interlaboratorial, tá? Que são coisas diferentes. Você pode também ler sobre isso na NIT-DICLA 26, tá? É uma norma do Inmetro, então você procura lá sobre ensaio de proficiência. Paulo. Que mais? A Letícia diz que no item... Deixa eu... Peraí. Foi mais ou menos a mesma pergunta da Andrea, né? Se foi sobre o ensaio de proficiência, tá? A mesma pergunta do Paulo. Acho que está respondido aí em relação à diferença entre ensaio de proficiência com uma validade estatística maior e uma comparação interlaboratorial que você manda. Se não tiver proficiência, você pode partir por interlaboratorial, mas geralmente tem que procurar sobre proficiência. Ok? Vamos lá. Letícia diz que no item 4.9 diz: seja feita uma avaliação da importância do trabalho não conforme. Seria uma avaliação do impacto do resultado conforme não gerado? Sim. Você tem que ver se você vai ter que... Como é que o trabalho não conforme tem repercussão. Então, o relatório está totalmente inválido ou não? Saiu só um número errado e você pode trocar. Esse relatório já foi apresentado para o órgão ambiental, você tem que avisar o órgão ambiental, então você tem que avaliar isso, tá? Se é um trabalho não conforme que exige a troca do relatório final, ou se é um trabalho não conforme que saiu, por exemplo, com a assinatura errada, assinou a diretoria financeira e não a diretoria técnica, por algum motivo, tá? Então, aí o seu resultado continua o mesmo. O relatório ele vai ter que ser trocado, mas o resultado continua o mesmo, tá, Letícia? Bom, 2 pessoas estão perguntando quando estarão abertas novas vagas para o curso Faça Você Mesmo. Eu não sei, porque eu ainda estou terminando o outro curso, né? O pessoal ainda estou fazendo os vídeos e fazendo os módulos do outro curso, tá? Do pessoal que abriu nos meses passados, tá? Então, eu ainda não sei, mas quem está na lista vai receber, e eu também estou tentando fazer um curso mais simples que o Faça Você Mesmo, porque o Faça Você Mesmo são muitos módulos e nem todo mundo, às vezes as pessoas estão precisando de um curso mais rápido de interpretação, né? Então, eu estou pensando em abrir um curso mais simples, mais rápido, só de interpretação, tá? O Peterson perguntou: o auditor pode me questionar sobre a confidencialidade das informações dos técnicos? Peterson, você tem que ter é impossível, eu digo assim, que contra a má-fé nunca tem mecanismo de qualidade, certo? Se uma pessoa quiser entrar no seu laboratório e como se diz, copiar tudo, ele vai copiar, certo? Se uma pessoa quiser entrar à noite, então não adianta, eu tenho visto laboratórios que eles estão
achando que eles são a CIA, entendeu? Eles têm câmera de segurança e tem leitor biométrico, enfim, contra a má-fé não há. Então, o que, que você pode fazer em relação à confidencialidade? Você tem que mostrar que você está atento a isso, certo? Então, quando você contrata a pessoa desde o primeiro dia, ela tem que assinar alguma coisa sobre confidencialidade, um termo sobre confidencialidade, certo? Você tem que tomar ações, o auditor ele tem que ver que você tomou ações para prevenir isso. Não precisa ser, como eu disse, a CIA, mas você também não pode deixar, você tem que ter o mínimo de rede, de senha de rede, a proteção da assinatura. O pessoal tem usado muito assinatura escaneada, né? Então, essa assinatura, ela tem que estar protegida numa pasta com senha, certo? Você tem que demonstrar isso. Se tiver algum problema de vazamento de informação, isso vai vir de uma maneira muito maior. Não necessariamente vai ser pego na auditoria, mas vai vir de uma reclamação ao Inmetro, uma reclamação na ouvidoria, ou uma reclamação de um cliente seu, dizendo que isso aconteceu, tá? Dificilmente na auditoria, o auditor vai conseguir ver essa falta de proteção. O que, que ele vai ver? O seu procedimento, se todo mundo assinou o termo de confidencialidade, ele vai olhar como que o relatório é emitido, então ele vai estar ali do lado olhando se a senha está aberta, se não está, certo? Então, igual nesse último laboratório que eu visitei, eu vi, eu dei consultoria para eles e fui fazer auditoria, né? Então, durante a consultoria, a gente já tinha deixado estabelecido que na pasta não iam ficar em aberto os arquivos em Word, que após gerado o relatório, os arquivos em Word iam sair dali, certo? Só que isso não estava acontecendo. Assim que eu pedi para eles procurarem um documento, eu vi relatórios em Word em aberto, disponível para todo mundo. Então, é claro que eu já dei uma não conformidade por essa disponibilidade de informação, ok? Mas sim, ele não só vai, eu não acredito que seja uma pergunta direta, porque é claro que você vai responder sim, né? Se ele te questionar, você tem confidencialidade? Ninguém vai responder não, né? Todo mundo vai responder sim. O que ele vai acontecer é que ele vai observar como que essa confidencialidade acontece, se está entrando gente no laboratório, a entrada restrita, essas coisas, tá? Ok, pessoal, já são 10h40. Eu sei que vocês devem ter muitas dúvidas aí sobre outros temas. Eu acho que eu respondi todas que estavam aqui, além das dúvidas de auditoria, né? Eu respondi outras dúvidas. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço a presença de vocês, tá? E quem quiser ficar um pouquinho mais, tudo bem. Mas em termos de apresentação, eu tô encerrando por aqui, ok? E aí eu vou respondendo aqui, quem quiser ficar, ok. Mas se não, muito obrigada. Aquele abraço e até a próxima. O Júlio está falando sobre a confidencialidade do cliente, né? Tem umas histórias aí, assim, o item ele tem que ser confidencial, entendeu? Só que não necessariamente não dá para saber o nome do cliente. Por exemplo, tem laboratórios acreditados há anos, né, que são laboratórios de alimentos, que você não tem como resolver isso, porque entra a amostra com o nome do cliente, entendeu? Entra lá, Ninho, Todd, sabe? Porque se você for trocar de embalagem, o cliente vai te acusar de contaminação, certo? Então, não tem necessariamente a obrigatoriedade da pessoa não saber quem é o cliente, tá? Então, até isso é muito difícil, né? Um laboratório grande, sim, que tem código de barras, um laboratório de diagnóstico, laboratório clínico, né? No laboratório clínico, sim, tá? Na 15189, sim. É sigilo total. Agora, em laboratórios de análises de meio ambiente, alimentos, é natural, é normal e tem muitos laboratórios acreditados que se sabe sim o nome do cliente, tá? O analista sabe. Porque muitas vezes o analista é a própria pessoa que recebe a amostra, né? Então, na 17025 isso não está escrito. Está escrito a confidencialidade deste resultado. Isto é, eu não posso vazar
a informação, nem para a imprensa, nem para um concorrente desse meu cliente. Então, o item confidencialidade é em relação ao resultado, não em relação à pessoa não poder saber quem é, tá? Senão não teria, quase não teria laboratório acreditado no Brasil. Certo? Você já tinha ouvido falar isso, Júlio? Que o técnico não deve saber o nome do cliente, é isso? Júlio ainda tá aí? Tá aí. Tá, o resultado tendencioso. Isso é outra coisa, tá? Isso tem a ver com treinamento, tem muita gente exigindo, eu sei, mas é o tipo de exigência que vem de um telefone sem fio que as pessoas vão falando umas para as outras, tá? Isso não tá na norma. Eu truco quem me trouxer a 17025 e disser que tá escrito que o analista não pode saber quem é o cliente. Tá? Então, você tem mecanismos de garantia da qualidade, ensaio de proficiência e outros mecanismos de treinamento para isso. Se você tiver já investido num sistema informatizado que previna que o analista saiba, é claro que eu acho melhor, certo? Eu acho melhor, claro, né? Mas não que um laboratório ele vá deixar de ser acreditado por causa disso. Tá? Eu quero que vocês entendam a questão. A confidencialidade em relação ao resultado do relatório. Você tem que cuidar do seu cliente. Ok? O Peterson está dizendo que na empresa sobe com o número gerado pelo sistema e não com o nome do cliente. Ok, ótimo, Peterson. Isso é muito bom. Só que, por outro lado, você tem que ver quanto esse sistema é protegido. Será que ninguém tem acesso ao nome do cliente? Né? E no final, que o relatório sai, quem entrega? A recepção? Então, assim, é uma coisa boa o analista, você pensar nessa tendenciosidade do analista, né? Mas você tem que pensar por que você chegou a essa conclusão, que seu analista está sendo tendencioso. Certo? O Júlio está dizendo se eu tenho conhecimento de alguma auditoria que o Inmetro parou a auditoria no meio. Eu tenho conhecimento de pessoas que foram barradas as não conformidades eram tantas que não conseguiu acreditação. Eu não sei o que você chama no meio, porque tem todo um processo, né? Você manda a documentação, o Inmetro aprova, aí eles marcam a auditoria e vêm no seu laboratório, certo? Então, o que aconteceu foi o seguinte, que eu tenho conhecimento foi o seguinte, a documentação enviada para o Inmetro não condizia com as condições do laboratório, né? Mentiram tanto na documentação que quando o Inmetro veio não tinha nada daquilo. Ou às vezes acontece também, como o Inmetro demora muito, a pessoa submete a documentação e em 6 meses ela muda o laboratório todo, muda os procedimentos, muda os códigos, muda tudo. Aí quando o auditor vem, ele não consegue auditar baseado na auditoria que ele tinha programado, que ele tinha se preparado, né? Porque o auditor do Inmetro ele recebe antes justamente para isso, tá? Então eu já vi esses casos. Agora, parar no meio, eu não sei exatamente. Aí pode ter acontecido briga de auditor, eu não sei, assim. Eu não tenho registro. Cliente meu nunca ouvi falar, tá? Eu não sei se eu respondi a sua dúvida, Júlio. Mas parar. Obrigada. Obrigada. Peterson, briga de auditor seria demais. Não sei, eu nunca levei uma auditoria assim que eu sempre sou muito calma nas minhas auditorias, mas eu sei de pessoas que, dependendo do perfil da pessoa, né, cria-se aquele climão na auditoria, tá? Então, pode acontecer do clima ficar tão pesado que é melhor, às vezes, recomeçar o processo com outro auditor, tá bom?
O Júlio vai contar aí o que aconteceu nesse caso. A Isabel Miquel está perguntando sobre ensaios de proficiência. No site do Inmetro, à sua direita, você entra em laboratórios, à sua direita vai estar deixa eu escrever aqui, peraí. EPTIS. É esse nome, Isabel, EPTIS, é ensaio de proficiência, é em inglês, é o termo system, tá? Então, você procura ensaios de proficiência aí, ok? Deixa eu voltar aqui e ver o que o Peterson e eu estão falando. O Kleber perguntou se eu tenho experiência em laboratórios de biotecnologia e genética molecular. Kleber, eu sou química, né? A parte de biologia que eu trabalhei foi microbiologia, tá? Em genética, eu trabalhei com a parte, eu tenho um pouco de conhecimento em PCR, certo? E tenho conhecimento na parte técnica de manuseio, né? O que dá contaminação, o que não dá, certo? Então, essa é a minha experiência em questões de não sei se. Porque biotecnologia é um nome muito vasto para mim. Eu não sei te responder se eu tenho experiência. O que eu tenho é essa visão, né? Eu já auditei essa parte de PCR, né? De manuseio de amostra. Então, eu tenho noções, certo? Mas não sei se respondo aí a sua questão. Bom, só concluindo, Júlio, eu entendi alguma coisa que foi uma discórdia com o auditor, tá? Qualquer dia, espero a gente ter a oportunidade de você me contar essa história melhor, tá bom? Sobre por que parou a auditoria. Mas provavelmente não foi uma questão técnica, provavelmente foi um clima de competição e de raiva mesmo, clima de briga entre o auditor e o auditado, tá bom? Kleber, especificamente em paternidade bovina de DNA. Não. Esse ensaio específico eu nunca auditei. O que eu tenho e acredito que tenho, né? Então, a gente também tem que ser humilde nessa parte. O que eu acredito que tenho é um conhecimento técnico, tanto em biologia, tanto em química, quanto em engenharia sanitária, para olhar um ensaio e ver se ele está sendo bem feito, né? Agora, esse parâmetro, né, essa análise em específico, paternidade bovina por DNA, eu nunca auditei, tá? Se é isso que se você vai querer saber, mas se você precisar, eu tenho pessoas que eu posso te indicar, certo? Não sei se elas fariam a auditoria da 17025. Não sei se é isso que você está querendo, Kleber, se você está procurando um auditor para isso. Mas aí você teria que ver se essa pessoa. As pessoas que eu conheço não trabalham com a 17025, mas podem ter experiência nessa área de DNA bovino, tá? Ok. Kleber, me escreve, por favor, me responde um dos e-mails que você já recebeu meu, qualquer um, certo? Me pedindo essa indicação e me diz que cidade você está. E para que você quer? Se é para auditoria ou se é para consultoria nessa análise, tá bom? Me escreve isso, por favor, em qualquer e-mail, tá? Deixa eu ler a pergunta do Júnior. Ele é iniciante, qual conselho me daria para uma primeira auditoria? Eu não entendi se você vai ser auditado ou se você vai auditar, Júnior. Você vai ser auditado, Júnior, ou você vai auditar pela primeira vez?
Tá, você vai ser auditado. Então, é manter a calma. O primeiro conselho é você manter a calma e pensar o seguinte: não existe auditoria sem não conformidade, tá? Algumas você vai levar. Não tem jeito, o auditor sempre vê alguma coisa que você não viu. E você tem que, assim, para você não levar muitas não conformidades, você tem que sempre se perguntar pro auditor, né? Se perguntar não, perguntar em voz alta e deixar registrado. Mas em qual requisito eu tô levando a não conformidade? Esse é o principal. Em qual requisito eu tô levando a não conformidade? Vamos pegar o exemplo do cliente, né? Que o Júlio estava falando que ele não pode, o analista não pode saber o nome do cliente. Se a pessoa tivesse, por exemplo, te dando uma não conformidade nisso, você ia se perguntar, mas em que requisito eu estou levando a não conformidade? E provavelmente o auditor não ia saber te falar, porque não tem esse requisito na norma, certo? Então, existe ainda no mercado muitas pessoas que estão auditando laboratórios por achismo. São pessoas que trabalhavam só com a 9001 e chegam no laboratório. Eu já vi auditor que mandou trocar a cortina do laboratório, tá? Não é brincadeira. As pessoas, elas não sabem o que é um requisito técnico, o que elas simplesmente viram em outros lugares, tá? Eu vou dar um exemplo prático. Semana, um mês atrás, mais ou menos, tinha um laboratório que estava controlando a entrada das pessoas, anotando RG, telefone, todo mundo que entrava no laboratório, tá? E aí eu perguntei, mas por que vocês estão fazendo isso? Então, uma auditora tinha falado para eles que eles têm que controlar a entrada de todo mundo que está no laboratório. Então, olha só, se você leva uma não conformidade dessas, você tem que sempre se perguntar, qual requisito eu estou sendo penalizado? Qual requisito eu estou levando a não conformidade? E aí, o requisito é o seguinte: você tem que ter um acesso restrito, ok, certo? Agora eu te pergunto, que diferença faz você ter o telefone de quem entrou ali, o RG, tá? Na 17025, vocês sempre têm que pensar em como aquilo influencia o resultado. Como aquilo influencia o resultado. É a primeira questão que vocês têm que passar na cabeça de vocês. Então, se é um laboratório que faz vírus de gripe, alguma coisa que a presença humana vai comprometer o resultado, primeiro, essa pessoa não deveria nem estar lá dentro. E se por acaso ela precisar entrar, aí sim você precisa anotar isso. Anotar quem entrou. Se é uma coisa que o cara veio entregar um reagente, passou pela porta e deixou uma caixa lá e saiu, e essa presença dessa pessoa não compromete o seu resultado, por exemplo, uma pessoa do lado, se ela entrar na sala, não compromete o seu resultado de pH, você não precisa ficar louco anotando isso. Porque senão a 17025 vira um karma, vira uma coisa burocrática que ninguém trabalha. Você vai passar o dia tomando nota de coisas inúteis, ok? Então, vocês têm que sempre se perguntar em que requisito eu estou tomando a não conformidade e como é que isso impacta no meu resultado. Então, essa é a minha dica para a primeira auditoria do Júnior, ok? Ok, pessoal, vamos encerrar. Já estamos falando há 1 hora. Algumas pessoas ficam com dó também de deixar a sala porque eu estou falando, mas eu sei que o pessoal tem coisa para fazer, certo? Então, um bom dia para vocês. Eu vou ver se eu marco mais algumas palestras para a gente ir conversando. E assim que sair o curso, eu aviso, tá bom? Aquele abraço e obrigada pela presença. A gente vai se falando.